Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar um vídeo a respeito do concurso da prefeitura, que o resultado saiu hoje, mas já estava rolando desde sábado, e a respeito do recurso, tá? Então, na página da FGV saiu, o resultado, provisório e também algumas informações, sobre como foi avaliado esse processo, tá? E também agora, a partir de agora, então é dar uma olhada o que foi analisado. Vou mostrar aqui aonde saiu a análise e o tipo de recurso que você pode montar. Então, você vai ter 2 dias aí. Eu, particularmente, vou entrar com o recurso, vou explicar aqui aonde que eu vou tentar reverter isso, tá? Eu acho difícil porque não sei as pessoas que estão avaliando qual a importância que eles vão dar para o recurso do professor, tá? Mas eu tenho aqui argumentos que eu acho que existe a possibilidade e acho que cada um tem que pensar nisso, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar a tela aqui da FGV primeiro. Bom, então vamos lá. Ó. Hoje, né, 14/8 aí, saiu, tem três coisas aqui, a grade de correção, resultado preliminar e consulta individual. Então, o resultado preliminar, quando clicar aqui, ele vai ter lá o resultado, e está falando aqui a respeito do recurso, ó, que o recurso vai ser no período de 0 horas do dia 15/8 de 2023 até 23h59 do dia 16. Então, vai ter amanhã e quarta, 2 dias, tá? Uma coisa que não apareceu aqui ainda foi o vídeo da aula de 12 minutos. Então, como o recurso é amanhã, a parte de recurso aparece amanhã, eles devem disponibilizar isso, tá? Então, aqui, como eu já cliquei, então, o resultado preliminar, né? Vai ter lá, para quem não viu ainda as disciplinas, você vai acompanhar a sua disciplina e vai procurar na sua disciplina. Obviamente que a gente vai lá para a parte, por exemplo, os que foram reprovados, né? Então, de cada disciplina, quem foi reprovado, vai ter lá sua pontuação da prova prática, do plano de aula, perdão, você vai ter sua avaliação do plano de aula, da prova prática e o total. Lembrando que teria que ser os 60%. Então, acho que isso aqui a maioria já acabou vendo, tá? Aí, tem lá grade de correção, ok? Então, quando vocês clicarem na grade de correção, ele vai abrir aqui, ó, como que foi avaliado. O CPA é a correção para o plano de aula e o CDID aqui, eu creio que é a correção para a parte didática, tá? Então, lembrando que o plano de aula, ele valia 40 pontos e você precisava tirar 60%. Então, tem que estar com 24 pontos. Abaixo de 24, eles vão justificar que você foi reprovado. E a aula didática, 60%, 60 pontos, 60% dá 36 pontos. Então, quem está abaixo de 36 também foi reprovado. E tem que ser 60 nos dois, tá? Não adianta ter 62 pontos. Eu tenho 62 pontos de 100. É mais que 60%, mas no didático aqui, eles estão derrubando, tá? E aí, tem a grade aqui, eles vão explicar, ó, cada disciplina, tá? Então, educação física, o ponto 3 da manhã, ele vai falar a respeito do que foi, tem lá as avaliações CPA 1, CPA 2, CPA 3, CPA 4. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu entrar aqui na consulta individual, vou clicar nela, vou pôr aqui meus dados e ele vai abrir o resultado. Ó, vou visualizar, tá? Então, o que aconteceu aqui, os 62 pontos? Ó? A parte C, aqui está ao contrário, CPA, aqui colocaram CAP. Então, colocou CAP 1, nota 6. Aí CPA 2 nota 8. CPA 3 nota 6. CPA 4 nota 8. Então, somando aqui, ó, deu 14, com 14, 28. Na parte do plano, ok.
Depois ele vem com a parte didática, tá? Então, na questão aqui do didático, ó, o primeiro item, nota 6, o segundo, nota 2, e é aqui que eu vou me concentrar, tá? O terceiro, 6, 6, 6 e 8, tá? Então, 8 e 6, 14, 20, 26, 28, 34. Então, no meu caso, esse didático 2 aqui, eu vou concentrar nele, tá? E aí, você vai ver na grade, né? Então, você vai clicar lá na grade de correção, ó, como eu falei, ele vai ter todas as disciplinas, educação física, manhã, a parte do plano, a parte do didático. Aí, educação física, à tarde, parte do plano que eles avaliaram, parte didática. Aí vai vir outra disciplina, língua espanhola, tá? Eu vou pôr direto aqui no meu, tá na página 77, ok? Então, grade de correção de matemática. E aqui a própria banca errou, tá? Que ela está falando que de manhã, análise, interpretação e resolução de problema de campo multiplicativo. Na verdade, isso é o tema da tarde, tá? Tá trocado aqui, ó. Então, ele fala da manhã, e o da tarde, aqui ele falou da tarde, análise, resolução de problema que envolva grandezas direta e inversa. Tá errado, ó, tá errado, porque o ponto sorteado da tarde, aqui, dia 28, ó, vou pôr em matemática, análise, interpretação e resolução de problema do campo multiplicativo. E aqui, eles estão falando que é o da manhã, o da tarde colocaram invertido. Então, já cuidado com isso, quem é de matemática que está trocado aqui, tá? O ponto que está escrito da manhã aqui, na verdade, é o da tarde. E o da tarde é o que está de manhã, tá? Então, aqui foi o tema da tarde, o campo multiplicativo, tá? Já mostrei ali. CPA1, CPA2, CPA3, CPA4, no meu caso, é o plano de aula, ok, não vou recorrer, tá? Aí tem aqui, didático 1, deixa eu pegar aqui, C didático 1, eu tirei nota 6, não vou recorrer. Eu estou dizendo que eu vou recorrer aqui, ó, no C didático 2. O que que é esse C didático 2, ó? Tá? Então, ele tem 3 divisões aqui. O C didático 2, ou você tira 2 pontos, que foi o que me deram, ou você tira 6 pontos, ou você tira 10, tá? E aí, no didático 2 aqui, ó, ele está falando, demonstra conhecimento e domínio precários do currículo da cidade. Abordagem conceitual ultrapassada em relação às orientações didáticas desse documento. Então, está dizendo que não demonstra conhecimento, ou demonstra conhecimento precário do currículo da cidade. E que a abordagem conceitual está ultrapassada, tá? Então, aqui que eu vou focar, tentando mostrar que não, algumas questões aqui que eu elaborei no meu plano de aula e que eu falei no vídeo, e aí quando eu olhar no vídeo eu vou argumentar. Ó, no minuto 2,15 eu falei disso. E aqui está meu plano, tá? Então vou abrir aqui. O meu plano, primeiro, eu já dei uma lida. Ele falava que para o desenvolvimento dessa aula utilizarei a estratégia de construção de um roteiro de estudo, né? O currículo da cidade ele cita muito a BNCC. E a BNCC diz que uma forma de avaliar o roteiro de estudo, tudo bem. Mas vamos lá, ele fala assim, etapa 1, os alunos deverão se reunir em grupo de 4 pessoas, e aí é distribuir filipetas coloridas nas cores verde, amarelo e azul, e um bastão de cola e solicitar que eles colhem as filipetas do roteiro para fazer diferentes tipos de bandeira, tá? E aí fala, você deverá colar as filipetas coloridas nos retângulos, montar o máximo de bandeiras. Então, eles vão começar a colar aqui. E ainda, para não dar resposta, eu falo que, caso necessário, ele tem que desenhar mais retângulos. Porque senão eu dou a quantidade de retângulos já certinha, eu estou que induzir no aluno. Então, eles vão colar bandeiras aqui, as filipetas, e montar a bandeira. Vai variando as cores aqui,
e varia nas bandeiras. Aí eu pergunto, quantas bandeiras diferentes os integrantes do seu grupo conseguiram montar? Então, eu vou alegar aqui que tem esse trabalho coletivo. E eu não vou, eu já separei algumas coisas da BNCC que fala para trabalhar, BNCC, perdão, do currículo da cidade, que pede para trabalhar em pares. Então, aqui eles vão trabalhar e a ideia aqui é discutir isso no grupo. E eu vou ver em que momento do vídeo que eu falei isso. Então, eles, quantas bandeiras diferentes eles conseguiram aqui, tá? Então, já tem esse trabalho. Aí depois, numa situação 3 eu pedi para supor que numeramos as bandeiras nas faixas de 1, 2 e 3, tá? E eu falei que se a gente iniciar a montagem da bandeira pela faixa 1, ó, repare que eu dei aí, eu disponibilizei uma filipeta só para cada. Primeiro que aqui eles vão montar as bandeiras diferentes, vão conseguir 6, mas isso vai sair da discussão deles. Aí eu pedi aqui para eles colarem uma filipeta, vamos disponibilizar as filipetas das 3 cores, tá? E eu falo, se iniciarmos a montagem da bandeira pela faixa 1, quantas opções temos de escolha para a faixa 1? Então, ele começa com a verde, ou ele começa aí com amarelo ou com azul. Então, ele vai falar, eu tenho 3 opções aqui. Aí eu falo, após escolha de uma cor para essa faixa 1, quantas opções para a faixa 2? Ele vai passar a ter 2 opções. E, por final, quantas ele vai ter para 3? Uma só. E aí eu falei assim, observando os valores encontrados nas questões 4 e 5, 6, que operação poderíamos fazer com esses números, tá? E aí, de novo, o currículo da cidade fala assim, para os alunos fazerem conjectura. Eu já separei lá o texto depois, tá? Então, qual é a operação? Primeiro que, como aqui era 3, 2 e 1, se ele somar 3 mais 2 mais 1, dá 6. E se ele multiplicar 3 vezes 2 vezes 1, também dá 6. Então, ele tem 2 resultados, né? 2 operações. E aí ele fala, deixa o aluno conjecturar, deixa ele fazer as operações. Aí depois eu entrei com uma outra situação, que eu coloquei lá 2 calças e 3 camisas. Então, quantas opções a pessoa vai ter de calça? 2. Quantas opções de camiseta ela vai ter? 3. E aí eu pergunto de novo, aqui eu tinha pedido, né, que operação que eles poderiam realizar. E aí eu falo, qual operação matemática? Aqui ele vai enxergar que 2 mais 3 não vai dar quantidade, né? 2 mais 3 aqui. E que o 2 vezes 3 vai dar da operação, tá? Qual a operação matemática aqui para eles fazerem, tá? Depois, em terceiro, eu coloco aqui, depois dessas conjecturas, aumentando mais uma faixa e acrescentando uma cor. E vou de novo. Considere que vamos iniciar a montagem da bandeira pela faixa 1. Então, quantas opções ele tem aqui? Depois, quantas opções ele passa a ter para a segunda, para a terceira e para a quarta, tá? E aí eu falo de novo, qual a operação que ele vai fazer? Então, eles estão conjecturando, e eu coloquei um momento aqui que o professor vai fazer a construção da árvore de fatores. E eles até citam mais que um princípio, mais do que uma forma de resolução, tá? Então, após todas essas conjecturas deles, eu vou representar aqui com a árvore de fatores e mostrar aqui a questão da permutação, tá? Eu poderia, óbvio, talvez no plano, pedir para eles montarem essa árvore, talvez uma falha, tá? Mas o que acontece na avaliação? Na avaliação, ele fala que ele demonstra conhecimento e domínio precário do currículo da cidade, né? Ele poderia, o que eu vou tentar é que eu demonstre o conhecimento mediano, né? Algumas coisas do currículo da cidade, tentar tirar do aluno, que ele faça conjectura depois que ele formalize algo, eu vou buscar nesse sentido. Quando fala que demonstra o conhecimento precário, e ou a abordagem ultrapassada, nem BNCC, nem currículo da cidade ou currículo paulista, ele fala um pouco em você jogar perguntas
criar situações para que o aluno vá conjecturando, monte operações e enxergue, ó, essa operação. Então, por aqui, nesse sentido que eu vou, porque a operação aqui de adição da, da montagem da roupa não dava. Ela abriu o guarda-roupa e observou que possuía calças e camisas que não havia utilizado. Monte todas as possibilidades de como ela pode se vestir, tá? Considerando as quantidades disponíveis. Então, nesse 8, quando montar, é o aluno escrever vermelha com azul, vermelha, que é meio que a árvore, né? Então, eu estou buscando uma outra forma. Aí depois eu perguntei quantas calças, quantas camisas de operação. 2 vezes 3, porque ele já conjecturou aqui as possibilidades no item 8, né? Que não é o princípio multiplicativo. Depois, lá embaixo, que eu vou falar do princípio multiplicativo. Então, vou nesse caminho. Aí, em terceira etapa, eu dou alguns exercícios para o princípio multiplicativo, tá? E aí, depois aqui, eu ainda vou alegar que eu pedi situação, problema, colocar alguma pergunta. Eu estou pedindo para o aluno fazer uma pesquisa aqui, tá? E que ele possa distinguir a diferença entre arranjo e combinação. O professor apresentará alguns problemas e colocará algumas perguntas para que o aluno, por meio de pesquisa, possa distinguir. Então, aqui, eu vou fazer com que, nesse sentido, que ele pesquise. Tá? Tem 2 problemas aqui, né? E ele vai pesquisar. Ó. Faça uma pesquisa na internet e descreva qual é o nome dado ao agrupamento que a ordem dos elementos altera a situação e o nome que é dado ao agrupamento que a ordem dos elementos não altera, tá? Então, tinha uma questão que Felipe Amanda e Amanda Felipe é uma situação que alteravam. Considere que o professor resolveu fazer o sorteio de 2 convites para a festa junina. Se sair Felipe e Amanda, ou Amanda primeiro e Felipe depois, não altera, que são 2 convites. E aqui, no segundo sorteio, que obtiveram nota 10, o primeiro vai ganhar uma calculadora e o segundo um estojo. Então, faz diferença a ordem. E eu pedi para fazer uma pesquisa na internet. Então, dentro do currículo da cidade, ele pede para usar essa tecnologia. Eu estou pedindo na internet para depois formalizar. Obviamente, né? E não sei aí, mas é buscar justificativas dentro da atividade que está sendo feita e tentar pegar alguma coisa lá do currículo da cidade, tá? Que eu andei separando. Eu fui pegando o currículo da cidade e colocando lá as páginas do que eu vou buscar aqui. Então, vou falar, lá na página 68 do currículo da cidade, fala tal coisa, tá? Aqui, página 69, usar o instrumento tecnológico, quando eu peço para fazer uma pesquisa, tá? Promova debate, participação, justificativas e reflexões. Tem aqui, ó, pois raciocínio, representar, comunicar, argumentar matematicamente, favorecendo o desenvolvimento de conjecturas. Então, lá nas perguntas, tem a conjectura para depois fazer a formalização, ok? Então, obviamente, muito rápido aqui eu falei, e eu vou construir isso a partir de amanhã, olhando no vídeo minha fala, porque minha fala foi baseada aqui no meu plano de aula, tá? Então, eu vou falar, ó, no plano, no minuto tal, eu falava, e na verdade, apesar de corrido, eu falei de cada etapa aqui, né? O que eu ia fazendo no meu plano. E vou justificar que no minuto tal, na página tal, ele tem a ver com a BNCC. O que vai dar? Não sei, né? E às vezes eu nem acredito muito nessa questão de entrar com recurso, tá? Acho que talvez o pessoal, não sei se faz pouco caso, mas não custa tentar, tá? Talvez alguém tenha mais experiência aí, é a primeira vez que eu vou fazer isso, tá? Mas dei algumas dicas aí, então dá uma olhada aqui na grade de correção, olha seu resultado preliminar lá para ver aonde você ficou fora, né? Faz as contas aí, para você ver
aonde pode alterar. No meu caso aqui, esse campo 2, ele está 2 pontos. E tem 3 opções, 2, 6 ou 2, 6 ou 10, tá? E eu só estou querendo aqui que saia dessa fala demonstrar conhecimento precário para demonstrar conhecimento mediano, né? E aí, por isso que eu falo que é subjetivo e relativo, tá? O conhecimento mediano. Eu vou jogar uns 4, 5 pontos. Nem quero conhecimento pleno, até porque talvez não tenha esse conhecimento pleno. Mas BNCC, Currículo Paulista e Currículo da Cidade, eles trabalham meio que alinhados. Quem viu lá o currículo da cidade viu que tem muita citação da BNCC, tá? Então, dê uma olhada aí, tentem se preparar. Se alguém ficar com dúvida, pode mandar aí uma mensagem que eu procuro responder, apesar de corrido, porque amanhã eu trabalho até às 6, vou montar meu recurso na parte da noite que eu estou em casa, ok? Então, uma boa sorte aí, espero que tenha contribuído e não custa tentar mais uma vez. Um grande abraço e até o próximo vídeo.